Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, nesta atitude de culto, Senhor, e adoração a Ti, na certeza de que Tu és poderoso, glorioso, justo e santo, mas também misericordioso, redentor, galardoador daqueles que Te buscam. Nós Te buscamos, Senhor, confiados na Tua compaixão e na Tua misericórdia, confiados no Teu bom favor a nós, dirigido através do Teu Filho Jesus Cristo, e por isso mesmo suplicamos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, que Tu nos assistas a despeito das nossas deficiências e até mesmo por causa delas, porque dependemos de Ti. Socorre-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Governos messiânicos exercem um fascínio sobre populações, especialmente a uma cultura com remanescência cultural de sebastianismo como a nossa, colonizados por portugueses que tinham a visão de um futuro reino sebastiano. Nós carregamos na nossa genética e nosso senso comum brasileiro uma esperança de uma redenção promovida pela classe governante competente. A política e os políticos nunca nos são encarados por nós mesmos com uma instrumentalidade limitada e servil necessária e a eles competentes. Chega-nos costumeiramente sempre com o seu apelo ideológico, idólatra e partidarista, se tornando até mesmo, podemos dizer, um verdadeiro Deus pagão neste mundo ocidental pós-cristão, que volta-se contra o Senhor e a sua revelação. Nós percebemos o impacto e a dimensão que a ideologia política e a adesão governamental encontram no coração de muitos de nós, quando pessoas que se dizem cristãs se engalfinham em disputas e defesas pelos seus ídolos políticos, numa cega defesa em prol de um modelo sociopolítico, como se ele fosse divinamente ordenado, seja qual for a sua matiz política e ideológica, ao ponto de antagonizar um irmão na fé, como se aquilo que os separa fosse mais forte ou poderoso do que aquilo que os une. Isso me faz fazer a seguinte pergunta e trazer esta noite: há um modelo sociopolítico instituído por Deus para a humanidade? É com esta pergunta que eu lhe convido a voltarmos o nosso olhar e a nossa mente agora para a fase de conclusão da série sobre José, o filho dos sonhos, abrindo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 47, versículos de 13 a 31. Mas antes da leitura bíblica, me permita trazer um breve contexto deste momento. Durante a vida de José, que ocorrera em torno de 1900 a.C., o Egito, onde ele estivera vivendo com a sua família recém-chegada de Canaã, estava no seu Império Médio. Nós temos um especialista aqui, que é o Marquinho Vince, em Egito. Nós ficamos olhando para ele aqui, daquilo que estou dizendo, né? Este governo imperial egípcio já tinha vivido o período glorioso do Antigo Império e estava rumando em direção à sua prosperidade final. E parece ter sido, pelo texto bíblico, que essa parte de impulso final de desenvolvimento encontra o início na época e com a colaboração do próprio José como governador do Egito. O texto que nós vamos passar a ler, entretanto, nos apresenta uma contribuição muito peculiar e, confesso, a mim, muito difícil de processar, dadas as influências que não foram pequenas, nem pouca importância que a política exerceu na minha formação e na minha tradição familiar, eu que venho de tradição de políticos. Meu pai era político, meus avós eram políticos, e eu que cortei a tradição e fui para a religião. Mas fazia parte na discussão da família, tenho até hoje pessoas envolvidas com a política. E olhar isto traz à tona um pano de fundo que a gente é criado e educado e que é facilmente tentado a interpretar a realidade a partir dessas matrizes ideológicas que nos formaram muitas vezes até inconscientes. E nós perguntamos então, e eu pergunto para você esta noite, como nós podemos avaliar, interpretar
e até mesmo concluir sobre a eficácia administrativa de um governo ou de ideias a partir de parâmetros que possam nos servir de modelo de avaliação para o mundo contemporâneo também. Olhemos a experiência de José como governador no Egito, descrita no capítulo 47, versículos de 13 a 31 do livro de Gênesis, o qual passo a ler nesse instante. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até ao dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Meus queridos, nós temos um relato de um momento muito peculiar na história do povo israelita e mesmo na história da civilização humana. Uma grande civilização, a civilização egípcia, segue com seu progresso de desenvolvimento, mudando de fase aqui. E, de uma forma providencial e especial, é posto como governador daquela poderosa nação um hebreu, José, cuja trajetória o Senhor já havia preparado para se tornar esse premier ou chanceler, primeiro-ministro do Egito. Os seus atos de governança podem causar muita estranheza à civilização contemporânea. Nós estamos falando de um período que dista de nós de aproximadamente 4.000 anos. Certamente, o modelo político experimentado e a estrutura social do mundo daquela época em muito se diferia daquele que predomina no mundo ocidental dos dias de hoje,
que nós encontramos não necessariamente uma evolução qualitativa, mas uma evolução contínua da história que nos lega quase como modelo absoluto o sistema de governo que nós temos, que não encontra também poucas falhas. Haja vista a história recente de tantas guerras, conflitos e mudanças de constituição, de governo, sistemas de governo em todo o mundo ocidental, fazendo apenas o recorte do mundo ocidental. Eu gostaria que nós pensássemos em uma pergunta nesta noite a nos conduzir a nossa reflexão sobre esse texto bíblico. Qual é o modelo sociopolítico instituído por Deus? Há um modelo? Poderemos chegar a uma conclusão a partir da experiência de José do Egito? Vejamos como esse texto lido nos apresenta a concretização de um novo modelo governamental e de uma nova sociedade egípcia capitaneada por José enquanto seu governador. Isso se apresenta neste capítulo que nós lemos aqui, nestes versículos, em 4 blocos, como 4 momentos distintos em que esta nova configuração foi se estabelecendo. O primeiro deles nos apresenta a relação de José com o tesouro central no Egito. Está descrito entre os versículos de números 13 a 17. O verso de número 13 nos diz que, tendo acabado o estoque de alimento no mundo conhecido, o povo estava padecendo de fome. Então, nos versos 14 a 15, as pessoas que haviam gastado todas as suas reservas de cereais estocadas foram até o Egito e buscaram o governo central que havia estocado durante os anos de abundância cereais que já havia acabado pelo mundo afora, e pede por esses cereais. Nos versículos 16 e 17, nós vemos então José vendendo grãos ao povo em troca agora de gado, uma vez que o dinheiro já havia acabado. Eles já haviam gastado todo o seu dinheiro, lembra? Uma grande fome veio sobre a terra. E uma sociedade que é agropastoril depende basicamente do que o campo vem a lhe oferecer. Se o campo não está produzindo, então se dá uma situação caótica e de desespero. Isso é conhecido de muitos de nós, ao menos em teoria, eu um pouco mais, porque eu tenho uma parte da minha família que vem da região mais seca do Brasil, o seridó nordestino, ou semiárido nordestino. E cresci ouvindo histórias de períodos de seca, e o que isso implicou para a família ter que mobilizar o gado e mobilizar pessoas a se deslocarem quilômetros de distância. Uma dessas ocasiões fez com que o meu avô conhecesse a minha avó, e o resultado é essa bênção que está aqui diante de vocês, né? Em virtude disso. Então, assim, há males que vêm para bens. Mas isso em nada diminui, certamente, o impacto que uma situação como essa pode trazer sobre uma civilização. O que nós vemos aqui neste primeiro momento é o texto bíblico nos apresentando uma concentração de riqueza no Estado. As pessoas já tinham usado seus recursos financeiros todos para a sobrevivência, para comprar alimento. E o alimento havia acabado. Então a população procura o governador e diz: olha, nós não temos mais moeda, não temos mais papel, nós não temos recursos financeiros para comprar mais o alimento, e vocês têm o alimento. Então aquilo que nós temos, nós propomos ser mercadoria de troca com o alimento. Nosso gado e a nossa terra. E desta maneira toda a população do Egito se viu esvaziada dos seus bens, não apenas agora os financeiros, mas os seus bens comuns, como pessoas que em alguns momentos da vida, com a crise que se abate sobre si, começa a se desfazer do seu patrimônio para conseguir sobreviver por causa de desemprego ou qualquer outra coisa. Só que aqui foi generalizado. Este foi um momento peculiar da fome universal que veio sobre o mundo. Porque assim como o sertão nordestino, a região do Oriente Médio era visitada de tempos em tempos por períodos de seca, e aquela foi uma descomunal. Isto levou o Estado egípcio a acumular uma riqueza monetária por parte da sua população e sob a administração governamental de José, que vendia comida à população. À luz do todo da Escritura Sagrada, nós conseguimos e devemos afirmar, e podemos e devemos, que o governo, que é o gestor do Estado, deve gerir estes recursos a favor de todos. De uma forma utilitária aqui, de uma maneira pragmática até, este governo que havia centralizado todos o restante do alimento que havia, agora estava vendendo isso para o povo sem ágio, porque ficou tudo na mão do governo, proporcionando à população condição de sobrevivência, mas, por outro lado, um acúmulo de riqueza no governo que foi crescendo cada vez mais.
O apóstolo Paulo fala em Romanos 13 que o governo é ministro de Deus para o bem. Mas é verdade que ao longo da história da humanidade, este ministério nem sempre e costumeiramente não vem sendo exercido da melhor maneira possível. O fato de não ser exercido da melhor maneira possível não deslegitima o governo da sua função e responsabilidade, inclusive da exortação para que bem o faça, mas mostra que de uma maneira limitada e até parcial ele cumpre esta função. Mas sigamos. A segunda porção nos mostra José e o poderio faraônico no Egito. Estão descritos entre os versículos 18 e 21. Entre os versos 18 e 19, o texto sagrado nos apresenta que a fome havia continuado. E os egípcios agora, que já não tinham mais recurso financeiro e já não tinham mais patrimônio, chegam para José e oferecem-se a si mesmos como escravos e o restante do patrimônio de terra que tinham. Diz, nós mesmos nos oferecemos como uma mercadoria de troca pelo alimento que nós necessitamos. E assim, tome-nos como seus escravos, como escravo do governo, em troca do alimento para nós, nossa família, e todo o restante do patrimônio da terra. Agora não é mais só o gado que eles tinham trocado pelo alimento, mas também a terra. O que isso significou na prática? A absoluta perda de qualquer recurso pecuniário, financeiro, patrimonial, por parte de toda a população do Império do Egito. O governo se apropriou agora de tudo como uma troca, uma venda da mercadoria. Entre os versículos 20 e 21, nos diz então que José comprou a Faraó toda a terra do Egito e o povo virou escravo do rei. Irmãos queridos, é bem verdade que nós temos uma leitura da história que é afetada pelo nosso momento. Nós vivemos na época contemporânea. A memória recente do brasileiro e sociólogos, filósofos da sociedade apontam que a memória brasileira da própria sociedade está constituída. Há um italiano, certa vez eu vi uma entrevista dele na Rede Cultura, falando de sua obra de doutorado, ele tinha falado basicamente de 3 personagens, o colono, o colonizador e o escravo. E como esses 3 personagens estão presentes no homem brasileiro. Tem hora nós agimos como colono, tem hora que agimos como colonizador, e o escravo é aquela figura envergonhada que todo mundo ouve da história, dos livros, das lições de história da escravidão que teve, que não nos traz orgulho, nos traz uma certa vergonha, porque afinal de contas foi uma das escravidões ocidentais mais recentes, uma das últimas a serem acabadas, se não foi a última, já faz muito tempo que eu estudei a esse respeito, não posso afirmar com certeza sobre isso. Então a memória é bem recente, nós estamos falando do século XIX, estamos no início do século XXI, é pouco tempo que isso terminou. Isso faz com que nós toquemos nesse assunto com um sabor amargo em nossa boca. Mas a verdade é que as experiências de escravidão vivida pela humanidade ao longo de toda a história não foram exatamente as mesmas. O governo brasileiro foi premiado durante muitos anos pelas organizações das Nações Unidas, pela ONU, como um governo que tem um dos melhores programas de combate à escravidão do mundo. Porque a definição de escravidão não pode ser tomada de forma simplista, como simplesmente aquela pessoa que é propriedade da outra e não tem liberdade. Há critérios mais sofisticados e livres, como limitação de movimentação, quando você não tem a liberdade de movimentação e é privado disso, quando um patrimônio fica tomado, a pessoa fica tomada como garantia do patrimônio, e outros critérios todos. Isso faz com que o nosso governo, recentemente, já há um certo tempo, venha sendo premiado por isso, havendo uma logística muito grande. Há condições, supostamente, de trabalhadores livres em nosso país, que são muito piores do que condições de escravos em outros momentos da história e em outras civilizações. Então, o simples título escravidão não deve evocar em nossa mente a ideia de que o que foi experimentado por estas pessoas foi o mesmo nível de abuso e de desumanização que nós tivemos na nossa história brasileira. Tanto é que a lei de Moisés previa a possibilidade de que o escravo optasse pela continuidade na escravidão, caso a situação ocorresse do seu dono ser um dono que lhe dava bem. Lhe tratava bem. Nós poderíamos comparar com aquele funcionário que diz, eu estou muito feliz com essa empresa, com as condições que são oferecidas, não estou interessado em outra oportunidade de trabalho, não.
E eu costumo até brincar dizendo, é melhor ser escravo de Deus do que ser CEO de Satanás. Né? Então tem muita gente aí de olho numa suposta liberdade que é muito mais escravizadora do que alguns escravidões. Por que eu estou dizendo isso? É preciso ter este assunto numa perspectiva diferenciada. Agora, independente das relações, e que certamente no Egito, naquele momento, não eram tão hostis e tão agressivas, o próprio governo proveu condição de sobrevivência à população, vendendo o alimento em troca das propriedades, ainda tinha sobre si uma espécie de responsabilidade paterna sobre esta população. Este governo vai depois se desfigurar. Mas isso a gente deixa como cenas dos próximos capítulos, se seguirmos com Êxodo. Já está esboçado aí, estou pensando se a gente vai seguir. Aí é outra história. Mas neste momento, ainda não. Contudo, independente do nível de qualidade ou da ausência dela neste momento histórico, fica-nos destacado do texto uma verdade que é, em condições extremas, facilmente percebemos medidas desumanas. Embora Deus tenha tolerado a escravidão na história da humanidade, há um certo consenso entre os teólogos cristãos contemporâneos de que esta prática é um pecado de desrespeito à imagem e semelhança de Deus no nosso próximo. Por mais distintos que sejamos, nunca seremos essencialmente e hierarquicamente diferentes. Seremos sempre filhos de Adão e Eva. Corre em nossa veia uma mesma essência natural humana que não nos diferencia, mas nos iguala na dignidade ontologicamente natural que cada ser humano carrega por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Contudo, práticas abusivas sempre surgem como efeito colateral do pecado. Distorções, rupturas, escassez, situações extremas fazem com que o ser humano se veja e se comporte abaixo da ideia que Deus lhe colocou e lhe fez como criado à sua imagem e semelhança, algo menor. Em qualquer história da civilização humana, quando a fome extrema chega, ou quando a calamidade extrema nos visita, como a guerra aguda, a miséria, nós vemos a desumanidade aparecendo. O homem se tornando o algoz do seu semelhante. Situações de abuso, de estupro, prostituição, escravidão, assassinato, desconsideração para com a vida. Toda vez que a dignidade humana e a vida humana é tratada de uma forma banal, algo muito ruim está ocorrendo com esta sociedade. E preste atenção, aqui não se trata apenas do abuso ocorrido na nossa geração, por estados totalitários religiosos de outras matrizes contra cristãos. Mas as nossas mãos brasileiras são mãos sujas de sangue. As estatísticas sobre a violência e o assassinato que ocorrem em nosso país superam os assassinatos em países muçulmanos e em guerra. Nós convivemos com isso diariamente. Acordamos, damos graças a Deus pelo nosso café da manhã, pelo nosso almoço e pelo nosso jantar. E a nossa pátria mata os seus semelhantes. Isso certamente, corporativamente, tem um sentido diante de Deus. Nós somos uma nação assassina. Nós não temos a escravidão nesse modelo regular, mas se desenvolvemos um ótimo projeto de controle contra a escravidão, é porque temos uma tendência natural de exploração do próximo e de desumanização daquele que é o nosso semelhante. As estradas brasileiras convivem com a prostituição infantil. As periferias experimentam e testemunham o assassinato de pessoas, e não estou aqui querendo pontuar quem são os agentes do assassinato, estou falando simplesmente da banalização desta vida. Isto ocorre conosco neste presente momento. Assim como ocorrera com o concubinato e com o levirato, que são alterações do projeto original de Deus do casamento, sem que tivessem sido condenados como um pecado, assim ocorreu também com a escravidão. Ela foi tolerada em muitos momentos, no período da história bíblica, em virtude de momento histórico diferente também. Mas para que fique claro que não é o projeto original e ideal de Deus,
O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, fala que cada um viva conforme a vocação que tem vivido. Se é escravo, dê graças a Deus porque é livre em Cristo. Se é livre, lembre-se que é escravo de Cristo, que é senhor de Cristo. Mas se alguém é escravo e pode tornar-se livre, diz o apóstolo Paulo, aproveite a oportunidade, porque é melhor ser livre do que ser escravo. Isso já nos mostra essa alteração pecaminosa na estrutura social. Terceiro bloco, José e o estamento social no Egito, entre os versículos 22 e 26. O versículo 22 nos mostra que a classe sacerdotal foi poupada, se tornou isenta desta apropriação da parte do governo, que não foi apropriação, foi uma venda, né? Por quê? Porque a classe sacerdotal, ela gozava de um privilégio. Ela tinha o seu alimento sendo servido no próprio palácio do faraó. Então, a classe sacerdotal do Egito Antigo era o que seria o equivalente à nossa classe média. Alguém que estava com uma situação um pouco mais confortável, que ainda tinha uma pequena área de manejar, de trabalhar, porém, não era a classe dominante. E aqui se consolida esta sociedade de classes que foi muito comum em muitas civilizações. Era comum, por exemplo, durante a Idade Média. Você era o que a sua família fosse. A sua profissão era a profissão dos seus pais. Deixa eu abrir um parênteses aqui e respeitosamente provocá-los. Crise de vocação é crise de burguês. E aqui eu estou parecendo um esquerdista falando, mas eu estou dizendo, é crise de burguês. Porque a história da humanidade, 99,99% da população não tinha crise vocacional, porque ia fazer o que o pai fazia, entendeu? Esse negócio de poder está em dúvida. O que é que eu vou fazer? É quem conseguiu estudar bem para ter ponto suficiente para chegar lá no Enem e dizer, com a minha pontuação eu escolho qual curso e vou para qual faculdade. A maioria da população não teve essa oportunidade. Então, assim, carrega um pouco menos essa questão, tá bom? Uma dica para os adolescentes aqui. Pensa que a vocação que Deus tem para a sua vida é viver para a glória dele. Aproveita a oportunidade que Deus colocar dentro de você e usa da melhor maneira possível, certo? Fecha parênteses aqui, vamos voltar. Então, uma sociedade estamental é uma sociedade que não tinha crise de vocação. Você era o que você nasceu para ser. Quem era faraó, o filho do faraó, faraó seria, era divino inclusive. Quem era do povo era escravo, não tinha possibilidade de mudança. Quem era sacerdote, de família de sacerdote, ia continuar sendo. E isso é uma sociedade estamental, onde as classes estão estabelecidas e não há mobilidade. Um exemplo é a sociedade hindu. Sociedade hindu, outro exemplo é a sociedade medieval. Versículos de 23 a 24, nós vemos agora José regulando os egípcios como meeiros no Egito, a entregar 20% a faraó. Eles não tinham mais nada, deram suas terras, deram seus bens, seu dinheiro, eles mesmos foram vendidos como escravos, e para que nós percebêssemos que era uma escravidão diferente da que nós experimentamos aqui, não foi a esta altura uma escravidão a tirar o sangue das pessoas e maltratá-las, eles foram tratados como eram tratados os meeiros. O proprietário de uma terra chamava uma família e dizia, olha, você pode trabalhar aí, e parte da colheita que você tirar, vem para mim, a outra parte é sua. A parte que cabia ao governo era 20%. Sobrava para a população ficar com 80% do que lhe rendia. Só para nós termos ideia, vocês lembram que a Inconfidência Mineira se deu pelo questionamento do quinto, não é? Que é um valor equivalente. Então, se a gente fosse fazer um paralelo aqui, essa escravidão estava meio semelhante ao governo imperial na época de Tiradentes, né? Então, dá para a gente proporcionar um pouco na nossa mente o que é que estava ocorrendo nesse tempo. Por fim, versículos 25 e 26, nós vemos um Estado novo egípcio sendo agora celebrado como Salvador, aquele que for estabelecido por José. O povo diz, excelente, gostei dessa proposta, fomos salvos da fome, está tudo certo. Presta atenção nisso aqui, há uma lição que eu gostaria de destacar, que é a dimensão de um novo Estado. As mudanças agudas na pirâmide social, eventos catastróficos como guerras ou grandes problemas como pragas, na Idade Média se tinha peste negra, um estado de guerra, demanda e alteram de tal maneira a dinâmica de uma sociedade que comumente demandam a criação de um novo Estado. O povo tem que se reinventar e mudar as suas regras. Não precisa ser de uma forma tão drástica como ocorreu aqui, mas nunca será tranquilo.
Nós assistimos o noticiário de como a França está tendo dificuldade de fazer reforma da Previdência. Nós fizemos a nossa, vamos ver quanto tempo vai resolver. Mas muitos outros estados, a Grécia, eu morava na Albânia quando a Grécia estava se desfalecendo ao lado. Visitamos a Grécia numa ocasião em que não tinha nem dinheiro nos caixas eletrônicos lá. Uma mudança na pirâmide social, na idade das pessoas, no mercado de trabalho, que demanda uma mudança no governo e na estrutura também do próprio Estado, e que nem sempre é fácil de fazer. Entretanto, não poucas vezes, novos governantes são ovacionados como messias por uma população esmagada pela desesperança. Quando a situação está indo de mal a pior, é muito comum a população querer acreditar que um Messias Salvador virá e resolverá o problema da nossa sociedade, da nossa nação. Ele é o nosso Salvador. Isso é uma tentação idólatra com a qual a humanidade tem convivido. Todo governo deve ser acolhido com parcimônia e reservas cordiais. E com cordiais, estou usando o mesmo sentido do Sérgio Buarque de Holanda. Não da educação, mas de cordial, reserva do coração, corde de coração. Né? Assim, eu tenho reserva. Eu não adiro como se isso aqui fosse completamente a minha salvação. Lembra que o Senhor Jesus, quando questionado por Pilatos sobre a autoridade, ele diz, você não sabia que eu tenho autoridade para lhe soltar, lhe prender? Ele diz, nenhuma autoridade tu terias se do alto não te fosse dado. Mas você é rei? Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus súditos me livrariam dessa situação. No ano da morte do rei Uzias, Isaías teve o seu chamado. A nação de Judá estava desesperada, porque Uzias havia sido um excelente governante, e eles ficaram, e agora? O que será do nosso país? Então vejam que isto sempre esteve envolto conosco. A última porção está descrita no versículo 27 a 31. José e a identidade israelita no Egito. Versículo 27. O povo de Israel permaneceu vivendo sobre o Egito, mas na terra de Gósen, um pouco mais afastado. Não estava convivendo diretamente com os egípcios. No versículo 28 nos diz que José viveu 17 anos no Egito. Portanto, ele já tinha aqui, ou tinha apenas aqui, 34 anos de idade. Para quem é mais jovem, pode ser já. Para mim, é apenas, que já passei. Quando eu era mais jovem, eu imaginava que aos 34 anos eu seria muita coisa. Hoje, aos 44, eu fico na esperança de ser fiel a Deus. Jacó faleceu aos 147 anos de idade. Versículos de 29 a 31. Jacó exige de José o juramento de que, ao falecer, o seu corpo seria levado e ele seria sepultado em Canaã. Irmãos, preste atenção, como conclui-se este capítulo aqui? Ao ler, eu ficava com uma pergunta, o que está sendo dito aqui? Parece até que esta narrativa final é uma nota destoante do que estava ocorrendo, né? Vinha falando de tudo que estava ocorrendo no Egito, de governo e tudo mais, então, aí fala de Jacó, fala de José, está vivendo lá e tal. O que ocorre aqui? Presta atenção. O ensinamento dessa porção é que há uma tensão identitária paradoxal aqui. Os versículos finais demonstram, através de uma narrativa aparentemente desconexa, a tensão paradoxal identitária do povo de Deus neste mundo. O que é isso? Tensão paradoxal identitária. Uma tensão porque não é uma relação harmônica das duas verdades que vêm depois. Ela é paradoxal porque você tem que afirmar ambas. Então há uma tensão. Como que ela se manifesta aqui? Primeiro, ao relatar que o povo de Israel é preservado da morte e fome no Egito, mas fica vivendo em Gósen, meio apartado do Egito. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, esse povo está no Egito, mas não é do Egito. Aqui é a primeira maneira de nós entendermos que há uma tensão paradoxal sendo vivida aqui. Deus está cuidando do seu povo no meio de uma civilização idólatra e pagã, debaixo do domínio de um governo idólatra que adorava o próprio imperador como Deus e que tinha inúmeros deuses. Mas, no entanto, este povo não estava completamente embrenhado lá, estava no Egito, mas não era do Egito, estava convivendo perto, mas não se misturou ao ponto de fazer parte. Segunda maneira de nós percebermos isso, ao unir a história de José com o fim da história de Jacó, num claro contraste complementar com o início da história de José.
Porque veja que no capítulo 37, quando nós somos apresentados à história de José, e iniciamos essa série sobre José, nós lemos: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus pais, sendo ainda jovem, acompanhava e tudo mais. A história de José começa sendo narrada dentro da história de Jacó. E o fim da história de Jacó é inserida dentro da história de José. Por que isso está aqui presente? O que nós podemos aprender? Há certamente uma lição que Deus está dizendo, que a nossa identidade, a despeito da biografia peculiar de cada um, da história que cada um construirá, faz parte de uma coisa que vai para além da nossa própria biografia. José não é precisamente um patriarca, mas a importância social e natural que ele teve era tão grande como se um patriarca fosse. Ele é colocado dentro da história de Jacó, porque a história de Jacó fazia parte da história de Isaac, que fazia parte da história de Abraão, que fazia parte da história de redenção que Deus está fazendo na humanidade, está constituindo um povo para si. Agora, esta história maior é vivida por indivíduos nas suas próprias biografias, com seu próprio diário, com seus medos, seus sonhos, seus potenciais, suas realizações e não realizações. E esta tensão de que não é simplesmente a minha vida que eu estou vivendo aqui, a minha vida, de vocês jovens e adolescentes, é a vida de vocês, mas como um legado que Deus coloca das gerações anteriores, que Deus colocou sobre a vida de vocês. Não tem coisa pior do que nós olharmos para isso, se olharmos de uma maneira distorcida. Porque os heróis do passado podem ser um fardo insuportável para a geração do presente. Imagino que não deve ser fácil carregar o nome de Raimundo Monteiro Montenegro. Né? Estou falando não só pela questão política, mas o próprio nome. Né? É claramente de uma outra geração. Raimundo é feito Abraão e Moisés, já nasce com 70 anos de idade. Né? A pessoa... Ninguém consegue ver um bebezinho e imaginar com um nome desse. Né? Então, tem alguns nomes, né, Idemar, que a gente fica pensando, por que colocou esse aqui? Certamente uma homenagem ao pai, uma homenagem ao avô. Isso traz uma carga com isso. Mas a história do indivíduo que precisa ser construída não é isolada da história do que Deus está fazendo através dele. É por isso que a Bíblia narra aqui. E terceiro, ao registrar o pedido de Jacó e o juramento de José de que o patriarca seria sepultado em Canaã e não no Egito. O livro dos Hebreus diz que os patriarcas olharam uma cidade que não tem fundamentos. Eles esperavam, na verdade, a Canaã celestial e não experimentaram na sua vida a posse dessa Canaã celestial, mas viveram pela fé, não por aquilo que estava. Um rabino judeu, falando sobre isso, diz o seguinte: para que o povo de Israel não desejasse permanecer no Egito de modo permanente, pois poderiam dizer, se não foste uma terra santa, Canaã, Jacó, nosso patriarca, não teria sido enterrada nela. Então a tradição judaica reconhece que aquele desejo de Jacó não tem nada a ver com a idolatria de terra, mas tem a ver com uma questão identitária. Não desta seja sepultado aqui. A nossa descendência nunca pode esquecer qual é a identidade deles, quem eles são. Eles não são egípcios, eles não são idólatras, eles não estão em busca de fama, de dinheiro e de oportunidade. Me enterra lá junto com os meus patriarcas, porque é aquilo que eu sou, aquilo para o que aquela terra aponta. A mensagem original desse texto é a seguinte: José foi um instrumento da providência divina para a preservação da vida em geral e dos israelitas em particular. Entretanto, através da consolidação de uma nova e ainda mais poderosa sociedade egípcia, mais radicalmente estamental e com uma radical concentração de bens. Embora esse Estado fosse totalitário e com diferentes privilégios sociais, ele fora usado pelo Senhor para a preservação e para a formação do seu povo. Esse texto nos mostra, através do governo eficaz de José, um caráter governador e ao mesmo tempo salvador de Deus para com as suas criaturas, especialmente para com o seu povo. Porque ele governou e salvou da extinção e da morte. E esta realidade aponta, através da limitação dos governantes humanos,
usados por Deus, aponta de forma contrastante e ao mesmo tempo comparativa para uma perfeição do caráter governador e redentor de Cristo, porque este governa não acumulando, mas governa dando para aqueles que são seus. Se José foi usado por Deus para preservar a vida e salvar, mas em troca os bens de todos ficaram com o Egito, Jesus é aquele que deu a sua vida para governar e salvar, mas não pede, ele dá a vida, ele dá a salvação, ele se dá na cruz do Calvário. É o governante que governa e redime e resgata. É isso para o que aponta esta história. O recado desse texto é o seguinte, e preste atenção: o mundo como nós o conhecemos está caído em pecado, e tal queda se manifesta em tudo, inclusive em todo e qualquer governo civil. Em contraste, incluindo a governança pública, Deus tem um reino em andamento, em execução e em expansão sobre a face da terra. Reino este que sobrevive, que às vezes sofre reveses e recua, mas sempre avança, que é refeito pela graça de Deus para seguir resultantemente alcançando os súditos para Deus, resgatando-os do pecado. Este reino de Deus está operante sob todos e quaisquer governos civis, pois se trata de um reino espiritual, regido pelo poder do Evangelho, aplicado pelo Espírito Santo dos seus cidadãos, e cuja constituição é a lei divina, e a eficácia deste verdadeiro e último Estado novo é garantido pela graça eficaz soberana. Aí você pode perguntar: pastor, mas você fez a pergunta no início do sermão, qual é o modelo sociopolítico instituído por Deus? E eu procurarei responder agora, concluindo. Resposta: todo e nenhum. Todos os modelos experimentados, porque Deus usa governantes humanos caídos para o cuidado maior ou de menor eficácia da espécie humana, assim como a manutenção da ordem civil, a coibição do mal, etc. Haverá governos que serão mais eficazes em cuidar dos seus súditos ou dos seus cidadãos do que outros. Haverá governos que expressarão melhor a governança divina, que é servil, buscando o bem, e outros que expressarão melhor. E por isso, nenhum. Nenhum modelo, porque Deus condena a usura, a exploração, a injustiça, a rebelião, as revoluções ideológicas, utópicas, autônomas, farisaicas e assassinas, que são verdadeiras idolatrias governamentais e que não facilmente governos se pervertem se constituindo desta maneira. Contudo, podemos e devemos afirmar com toda certeza que neste mundo caído, Deus tem um reino e um governante instituído por Ele mesmo, que não é um presidente, que não é um primeiro-ministro, que não é um sultão, que não é nenhum outro líder, mas o seu próprio Filho. E que os cidadãos deste reino são todos eles constituídos de pecadores convertidos pelo Evangelho. E a abrangência desse reino permeia todas as nações do mundo, à medida que o Evangelho alcança corações até os confins da terra. A nós, cristãos, este reino de Deus é o governo final, definitivo, the ultimate government, o final, o cabal, o conclusivo. E é com esta visão que nós somos chamados para servir na nossa geração, inclusive com a vocação política. Eu já conversei com jovens que veio para mim conversar, querendo conversar, falando: eu gostaria de servir a Deus, estou pensando no ministério, isso, aquilo, outro. Eu fiz: calma. Existe uma visão distorcida no meio evangélico que achar que se alguém quiser muito no seu coração servir a Deus, tem que ir para o ministério eclesiástico. Nós temos 5.000 pastores presbiterianos e 3.000 igrejas presbiterianas do Brasil. Se você quiser ser pastor presbiteriano, vai disputar espaço com outros. Agora, está faltando gente crente e honesta em todas as escalas do nosso governo. E por que falei isso para este jovem? Porque a sua formação acadêmica, capacidade reflexiva, apontava potenciais, no primeiro momento, a que me sugeria muito mais para o serviço público do que para o serviço religioso.
e em nada diferente. Essa foi a crise vivida por William Wilberforce, que se consultou com ninguém menos que John Newton, o autor de Amazing Grace, e foi convencido por ele, conversando que ele teria um grande ministério para fazer na vida política. Este homem deu a sua vida na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, e, ao final de sua vida, viu aprovada a maior das suas lutas, que, providencialmente e ilustrativamente no sermão de hoje, foi a luta contra a escravidão. Um crente fiel a Deus, atuando na arena política, para que a governança pública expressasse melhor a governança divina. Que Deus nos ajude. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós estamos na Tua presença nesta noite e oramos ao Senhor em favor dos nossos governos, municipais, estaduais e federais, nas suas esferas executiva, legislativa e judiciárias. Nós temos uma grande estrutura governamental em nosso país e gostaríamos de hoje poder estar dizendo simplesmente graças a Deus pelo benefício de toda essa estrutura. Temo que não seja apenas meu o sentimento de que a ineficácia parece ser mais forte do que a eficácia em nosso meio. Por isso nós intercedemos que o Senhor manifeste graça de tal maneira que haja uma instrumentalidade mais eficaz por parte daqueles que estão no serviço público, mas que o Senhor desperte no seio da sua igreja verdadeiros vocacionados para serem agentes do seu reino nas esferas que a tua vocação os colocar. Levanta em nosso meio jovens, competentes, sérios e engajados em promover os valores do seu reino nas suas áreas de atuação, para que sejamos verdadeiros sal da terra e luz do mundo em nossa geração, Senhor. Levanta também em nosso meio pessoas com profunda consciência religiosa e missionária. Porque se o reino de Deus se estabelece e cresce pela pregação do Evangelho em nossa pátria, não podemos dizer que esta é a mesma realidade pelo mundo afora. Onde estão aqueles que irão à frente da batalha? Onde estão aqueles que levarão o teu reino, o Evangelho do reino, da transformação, a lugares onde não há quem queira ir, onde o teu Evangelho ainda não chegou? Ó Deus bendito, desperta-nos. Desperta-nos do nosso egoísmo, de pensar então somente em construir nossos projetos pessoais e individuais e estabelecermos reinos individuais quando há um reino a ser buscado. E que pela tua graça, ao buscarmos construir este teu reino, nós haveremos de encontrar provisão para as nossas necessidades. Intercedemos por nós como tua igreja, intercedemos por nós como nação brasileira, intercedemos pela nossa geração, intercedemos por profunda confiança e consciência vocacional no seio da juventude e da membresia da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.